final, depois a gente vai procurar os irmãos para poder te abençoar. Deixa eu dar uma palavra. Uma palavra? De agradecimento? E falar um pouco da minha vida. Um pouquinho da sua vida? Aí você fala rapidinho, que a gente tem que dar continuidade, tá bom? Igreja, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer às pessoas que se colocou à disposição de me ajudar. E eu quero falar também, agradecer a você que não pode me ajudar agora, porque pode ser difícil para você me ajudar na situação que eu estou aqui, mas é muito mais difícil para mim estar desse jeito aqui, ó. Porque tem mais ou menos 11 anos que eu tenho andado desse jeito. E eu já andei muito nessa minha vida. Tem mais ou menos 11 anos que eu estou andando desse jeito. E as pessoas olham para mim e acham que não tem mais jeito e não tem mais solução para essa situação, para a minha vida. Muita gente acha que eu sou lixo, que eu não sou nada e que não tem mais jeito. E acha que não tem mais solução, mas eu entrei aqui hoje, eu vim aqui nessa igreja hoje, porque eu acredito que Deus tem poder para mudar a situação. Eu acredito que Deus pode mudar a situação. Porque eu falo para a igreja, há 11 anos atrás eu era da igreja no bairro Vila Santa Rita, e eu era pastor auxiliar lá na igreja do Vila Santa Rita. E teve uma sexta-feira que eu saí da igreja, uma sexta-feira à noite, depois do culto, eu saí da igreja e eu fui para o monte para orar e para buscar uma direção de Deus para a minha vida. E eu cheguei lá no monte, me coloquei de joelho no chão e eu falei: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a vontade do Senhor na minha vida. O que o Senhor quer de mim, Deus? E naquela hora que eu falei com Deus, eis-me aqui, Deus me mostrou o chão do monte, igual um espelho, e na hora que eu olhei para o chão, eu me vi refletido no chão, eu estava refletido, como se o chão fosse um espelho. E eu lembro que eu fui para um monte de terno, de gravata, com a roupa bonita, mas Deus me mostrou desse jeito aqui, ó. Nessa situação que vocês estão vendo aqui agora, e eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus, tem misericórdia, porque o Senhor está me mostrando isso, meu rosto todo machucado, todo sujo, cheio de lepra, porque o Senhor me mostra isso, Deus? E Deus falou comigo, Ele disse: eu te quero assim, desse jeito que você está vendo, porque no mundo tem milhões e milhões de almas que aparentemente está bem, a aparência está boa, mas espiritualmente tem muita gente que está desse jeito, muita gente machucada, ferida, pessoas que não amam, não perdoa, cheio de ódio, cheio de sujeira espiritual, milhões de almas desse jeito e ainda preocupada com a aparência, achando que a aparência é tudo. Porém, eu sou Deus que não olha a aparência do homem, eu sou Deus que olha o coração do homem, e eu acredito que Deus olha o nosso coração agora, o meu coração, o seu coração, e se você olhar também com o coração, você vai ver que Deus é Deus de milagre, que cura, que restaura, e só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de glória. E eu falo ainda, eu estava no monte, e Ele falou comigo, Ele disse: ó, toma o que eu estou te entregando agora, e leva em todo lugar que você for, mostra o que eu estou te mostrando. E eu quero mostrar para a igreja, está aqui dentro, o que Deus me deu. Eu quero mostrar para a igreja. Eu posso ler um versículo da palavra de Deus? Pode.
Eu quero ler aqui um versículo da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Deus me mostrou essa palavra lá no monte e falou: leve essa palavra em todo lugar que você for. Eu trouxe essa palavra aqui agora. Fique de pé em respeito à palavra de Deus. Fique sobre os teus pés. E acompanha comigo Mateus capítulo 6, versículo 22. Aquele que achou diz amém. Assim fala a palavra de Deus. Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Amém? Feche os teus olhos por um minuto. E, se possível, coloque a mão à altura do seu coração. Porque o que a palavra fala, que os olhos é a lâmpada do corpo. E Jesus me dizia: leve essa palavra em todo lugar que você for. Por isso, de olhos fechados, eu te pergunto nessa hora: como está a lâmpada do teu corpo? Como estão os teus olhos agora? Em nome de Jesus. Porque assim como você orou pela minha vida, eu quero fazer uma oração aqui agora também. Por isso, de olhos fechados, olha para você mesmo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. E eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque é Ebenezer até aqui. O Senhor nos ajudou, aleluia. Por isso eu glorifico ao Deus de milagre. Eu glorifico ao Senhor, Pai querido, e clamo que nesta hora o teu Espírito Santo toque em cada vida, em cada alma, cada homem, jovem, mulher, criança, cada um que está aqui hoje possa sentir o doce e suave toque do Senhor, e que a lâmpada do corpo seja aberta para ver que o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura. E diante do teu poder e da tua glória eu clamo: Espírito Santo, toca em cada um que está aqui presente nesta noite, em nome de Jesus. Tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade em nossa vida. E assim como o Senhor usou uma mula para falar com o profeta, eu clamo nessa hora: Senhor, põe a palavra na minha boca, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo, fala com a tua igreja e com o teu povo, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, a igreja glorifica ao Deus que cura, que restaura, que liberta. Glorifica o nome do Senhor. Você pode aplaudir e glorificar ao Deus de milagre. Orei, anda lá, baxere, canta lá, balaia. Glorifica, glorifica. Elohim, Elohim, shei, canta lá, balava, sui, andehai. Oh, Elohim, glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o Senhor. E é desse Deus que eu quero falar contigo hoje, igreja do Senhor, e da visão a qual Deus me deu, da qual Deus me mostrou. Por isso, quantos querem ouvirem, diga amém. Neste momento eu quero contar o testemunho que Deus fez na minha vida. E você pode nessa hora se assentar e prestar bastante atenção na palavra, porque é o que Deus me revelou. Há 10 anos atrás eu de joelho no chão, no monte, orando e buscando um milagre, buscando uma mudança, uma transformação de vida. E o que Deus me mostrava era a minha vida desse jeito e nessa situação. E eu falei: Senhor, tem misericórdia, Deus, porque o Senhor me mostra a minha vida desse jeito. E Deus falou comigo: é porque tem almas do mundo que estão desta forma, vivendo de aparência, aparentemente bem, mas espiritualmente machucadas,
machucado, ferido, doente, cheio de mágoa, ira, raiva dentro do coração, milhões de almas desse jeito. E a partir daquela hora eu falei: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, faz a vontade do Senhor na minha vida. E Deus começou a mudar a minha vida, mudar a minha história. E em muitos lugares a qual eu tenho passado, cidades que eu tenho ido, igrejas que eu tenho ido, quando eu chego na porta da igreja, muitos fecham a porta, muitos jogam para fora. Já fui agredido, chamaram a polícia muitas e muitas vezes para me tirar de igrejas, porque as pessoas olham e julgam pela aparência, e as pessoas acham que não tem mais jeito, acham que não tem mais solução. Mas diante desta palavra, a igreja do Senhor, eu te pergunto agora: como está a lâmpada do teu corpo e como estão os teus olhos? Como você tem olhado para o teu irmão, para o teu próximo, para a tua família? Como você tem olhado para as almas que estão caídas, doentes e enfermas? Porque o que Jesus fala é que se os olhos são bons, o corpo reflete o brilho do Espírito Santo, o corpo é luminoso. Mas se os olhos são maus, todo o corpo fica em trevas. E mesmo que o corpo aparentemente esteja bem, se os olhos são maus, o corpo espiritual fica doente, sujo, amargurado, ferido, ódio, ignorância, ira, raiva. Se os olhos são maus, o corpo fica em trevas. E Jesus fala que se a luz que há em nós for em trevas, quão grandes trevas serão. Por isso, igreja do Senhor, como está a lâmpada do teu corpo? E se Jesus voltasse hoje, se Jesus viesse hoje para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e eu quero ir mais além, se ele chegasse desse jeito, com essa aparência, qual seria a sua atitude? Será que você o amaria desse jeito? Ou será que você estaria perante a ele desse jeito? Porque o que a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 25, que tudo o que fizestes para o menor dos meus pequeninos, fizestes para mim. Por isso, se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua atitude? Porque o que Deus me revelou lá no monte era algo terrível e era algo muito sério. Deus me mostrava que as almas estão perdendo a imagem e semelhança de Deus. As pessoas estão perdendo a imagem e semelhança. E eu falo contigo, meu irmão, que você foi formado à imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando se perde o amor, se perde tudo. Quando não se tem amor, não se tem nada. E como a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, no versículo 16, fala que Deus é amor, e sem amor nós não somos nada. E a Bíblia fala no livro de Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo dizia: se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, tivesse o dom de profetizar, de falar em língua, de orar, de eu tivesse tamanha fé, a tal ponto dos montes se lançar ao mar, sem amor eu não seria nada. Sem amor eu seria como metal que soa, sem amor eu seria como sino que tine, sem amor eu nada seria. Meu irmão, isso representa que sem amor nós não temos a imagem de Deus. Sem amor o ser humano não tem a imagem de Deus. Mas quando Deus me revelava essa situação, e quando Deus me mostrava a minha vida desse jeito, desta forma, Ele me mostrou também que Ele é Deus que tem poder para mudar a nossa história. Ele é Deus que tem poder para curar, para libertar, para restaurar e para dar vida, e vida em abundância. Por isso eu creio que Deus vai operar milagre aqui nesta noite. E se você crer também, você vai ver a glória do Deus Todo-Poderoso. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás o milagre de Deus acontecendo hoje. Quantos querem um milagre de Deus na sua vida? Diga amém. Diga: Senhor meu Deus, eu quero o teu milagre. Fala comigo, me mostra o que eu preciso fazer para que o brilho do teu Espírito seja revelado através da minha vida, em nome de Jesus.